Fala galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Ao som de balão mágico com o meu amigo Diego Amorim. Chega aí, Diego. Vamos ver se a gente cabe aqui. Eu não tô aqui não! Ele não tá aqui, ele não tá aqui. Fala, cambada! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Beleza? Bora arrebentar essa live? Não vai caber os dois aqui, então um vai ficar de cada vez, ó. Encolher bico. Ó a música. Tá contigo no nosso balão. Eu esqueci a letra. Não, mas é só o tandandã que a gente lembra. Então beleza. Bora pra aula então. Vamos. Galera, seguinte. Vou passar aqui rapidinho. Você vê que é uma pessoa totalmente transparente. É ao vivo? Será que é ao vivo? É ao vivo essa porra! Vamos lá, galera. Seguinte. Vamos então começar a conversar com vocês sobre alguns temas de administração que estarão na sua prova da PMDF, mas que também serve para qualquer concurso, galera, porque esses temas estão presentes em todos os concursos de carreira administrativa, carreira bancária, enfim, mas especificamente para PM a gente vai falar aqui de gestão de pessoas, algumas dicas para vocês. Um dos grandes assuntos que caem em gestão de pessoas, tanto em questões teóricas quanto em tema de redação, é o assunto liderança. Os conceitos sobre liderança, tipos de liderança, etc. Então, galera, é o seguinte, vou bater um papo aqui com vocês sobre a parte teórica de liderança, com algumas dicas. E olha só como é que vai ser essa live de hoje. Diegão vai chegar aqui daqui a pouco, quer dizer, já está aqui, né? E vai conversar com vocês, sobre a estrutura de redação. Ele vai dar dicas sobre a questão estrutural da redação e aí vocês vão sair dessa live de hoje tendo aí na mente como seria uma redação perfeita sobre esse tema e outros temas também que a gente vai discutir aqui. Então vou falar primeiro de liderança. Então vamos para a fundamentação teórica, que sempre vai cair em prova, principalmente carreira policial. Liderança é o seguinte, galera. O que é o conceito de liderança? É a capacidade que o ser humano tem de influenciar o comportamento alheio com a concordância da pessoa. Então, olha só, se você influencia o comportamento de alguém e se alguém concorda com você, você é líder. Qual que é a diferença entre liderança, poder e autoridade? Na liderança, a gente influencia o comportamento alheio, como eu já falei, com a concordância. Poder, a gente influencia o comportamento alheio sem a concordância. Então, olha a diferença. Alguém que pratica o poder é mais exigente, é mais autoritário, é mais coercitivo. Alguém que pratica a liderança cativa as pessoas, é mais carismático, faz a pessoa acreditar naquilo que ela diz. E a autoridade, não confunda na hora da prova com a palavra autoritarismo. Autoridade não é ser autoritário. A autoridade é em função do cargo que você ocupa. Então, por exemplo, um líder de verdade, ele vai te convencer a executar e você vai concordar com ele. Quem pratica o poder, ele vai te convencer a executar porque você será ameaçado. E quem pratica a autoridade vai te convencer a executar jogando na sua cara, porque eu sou o chefe. Quando você for o chefe, você faz do seu jeito. Então percebeu a diferença? Recapitulando mais uma vez. Liderança com a concordância, poder sem a concordância e a autoridade jogando na cara em função do cargo. Beleza. Definido isso, os três tipos então de formas, né, de poder que a gente tem, os autores definiram, então, 5 tipos de poder ao serem utilizados nessas estratégias, os 3 tipos de líderes e os 3 tipos de liderança. Então acompanhe aí na tela para a gente colocar um esqueminha aí para vocês sobre os 5 tipos de poder. Primeiro poder que existe, o chamado poder coercitivo. O que é o poder coercitivo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquele poder da ameaça, aquele poder que ofende, enfim. Segundo tipo de poder, poder de recompensa. O que é o poder de recompensa? Poder de recompensa é aquele poder com base em trocas. O cara vira e fala, se você fizer isso, você mantém o seu emprego. Se você não fizer, você está demitido. Eu sei que isso parece ser o poder coercitivo, mas não é. O coercitivo só ameaça. O poder de recompensa com base em trocas frias, sem emoções. E por fim, o poder legitimado. O que é o poder legitimado? Como a própria palavra diz, o poder legítimo de quem está na chefia. É aquele poder com base no seguinte: faça o que eu falo porque eu sou o chefe. Quando você for o chefe, você faz do seu jeito. Esses 3 tipos de poder, as bancas sempre vão perguntar para vocês o seguinte: isso é uma característica genuína da pessoa ou ela aprende? Isso daqui, galera, é em função do cargo. Isso ela aprende com o passar do tempo. Então, isso não é algo que nasce com a pessoa. Ninguém nasce já berrando, gritando, xingando e ofendendo, como é o poder coercitivo. Existem 2 tipos de poder, então, que já é em função de uma característica pessoal. O que é o poder de característica pessoal? Temos 2. Poder de referência e o poder de competência.
Qual que é a diferença entre os dois? Cuidado, porque a palavra escrita é parecida e você pode confundir na hora da prova. Olha aqui para mim. Poder de referência é o seguinte: você segue aquela pessoa porque ela é uma referência para a sua vida. Você tem orgulho de trabalhar com aquele gestor. Referência. Poder de competência. Você segue o que aquele gestor determina porque você sabe que ele é foda no que faz, que ele é muito bom no que faz, ele é competente. Pode até ser que você não vá tanto com a cara dele, mas ele é o cara. Poder de competência. Então, qual que é o ideal? Que nós tenhamos num gestor os dois últimos poderes, o de competência e o de referência, ao mesmo tempo. Aí, com isso, seguiremos aquele líder, porque ele é muito bom no que faz e também porque o admiramos pessoalmente. Então, recapitulando, temos 5 tipos de poder. Poder coercitivo, ameaça. Poder de recompensa, trocas frias. Poder legitimado, em função do cargo. E, por último, poder de referência, porque temos naquela pessoa uma referência para a nossa vida, e o poder de competência, porque a pessoa é muito boa no que faz. Esses 5 tipos de poder levaram os autores a criarem os tipos de líderes e os tipos de liderança. E é isso que pode também aparecer na sua redação. Quais são os tipos de líderes que existem? 3. Existe o líder autocrático, democrático e liberal. Acompanhe na tela, então, nesse outro esquema. Quais seriam esses 3 tipos de poder, então? Aqui, errei, enfim, como é que muda? Mudei. Então, olha só, o que é o poder autocrático? Autocrático significa o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. De novo? De novo. Por quê? Porque o poder coercitivo leva ao líder, à liderança autocrática. Esse líder autocrático tem outras características, Diego, além do fato de ser o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse cara, ele só fala em relação à equipe na primeira pessoa do singular. Eu. Para ele, a equipe é um lixo. Se a equipe é boa, é graças a ele. Esse líder autocrático, ele é quem escolhe as tarefas e os membros da equipe. Ele não deixa ninguém falar nada. Escolhe as tarefas e os membros. E a outra característica do líder autocrático é que, além dele escolher as tarefas, além de falar na primeira pessoa do singular, ele só fala com base no poder coercitivo. Então percebe a relação, os tipos de poder levando aos estilos de líderes. Existe um outro tipo, que é o democrático. E esse tipo democrático você corre um grande risco de confundir na hora da prova. A palavra democrático, né, nos remete à democracia, que é algo positivo, que é algo bom. Politicamente falando, a democracia não é nada democrática. E na liderança também não. O que é na política a democracia? O poder que nós temos de escolher os nossos líderes, os nossos representantes. A gente tem o poder, galera, olha aqui para mim, a gente tem o poder de eleger alguém e deseleger essa pessoa? Não. Então, o que há de democrático na democracia? Se eu não posso tirar quem eu votei. A democracia nas empresas, o líder democrático é a mesma coisa. Ele deixa o trabalhador falar, mas ele conduz, ele induz a pessoa a concordar com ele. Por exemplo, vou colocar aqui uma situação. Vamos supor que a equipe se reuniu com o chefe, com o gerente, pedindo a cabeça de um certo funcionário. Pedindo que eu demitisse aquele funcionário porque ele é grosso, ignorante e não sabe trabalhar em equipe. O que um líder autocrático faria? Cala sua boca e volta para o trabalho, senão eu mando embora é você. Isso é o autocrático. O democrático, ele vai pegar a opinião das pessoas, mas ele vai conduzir a decisão, segundo a decisão dele. Então, o líder democrático, gente, olha só, vocês estão pedindo para eu demitir essa pessoa, mas essa pessoa é o melhor resultado da equipe. Vocês, no meu lugar, nessa situação de crise, demitiriam o melhor resultado? Obviamente que as pessoas vão falar, não, né, chefe, a gente não demitiria. Então, percebe, parece que a decisão foi da equipe, mas a decisão foi do gerente. Isso é o líder democrático. Então, não há algo tão democrático assim. E o terceiro tipo, que eu vou aqui alertar vocês, cuidado com os materiais que vocês encontram pela internet sobre esse terceiro tipo. Tem um monte de besteira publicado para vocês terem acesso. E aqui vamos colocar aquilo que é certo, para garantir a sua vaga, que é sobre o líder liberal. O que é o líder liberal? Vários materiais de internet dizem que o líder liberal não está nem aí para a equipe, é desprezo total, a equipe que se vira e ele não está nem aí. Isso está errado. O líder liberal é com base no conceito do iluminismo francês chamado laissez-faire, que em francês significa deixa rolar, deixa acontecer, mas não por desprezo, é por confiança. O líder liberal será liberal com a sua equipe a partir do momento que ele tem uma equipe altamente amadurecida, altamente uma forma de trabalho que independe da liderança. São pessoas muito maduras, muito focadas em resultado, a ponto do líder liberal não ter que se preocupar com a equipe.
Enquanto o autocrático, ele é quem fala tudo e direciona todas as diretrizes sem ninguém poder falar nada, o líder liberal, ele não fala nada, a equipe é que decide. Numa situação dessa que eu simulei, de pedir a demissão de um colega de trabalho, a equipe comunicaria ao líder liberal: ô chefe, a gente está querendo que o senhor demita tal pessoa porque ele não trabalha em equipe. Tem certeza? Tenho. Está demitido. Não por desprezo, por confiar na equipe. O líder liberal só vai colocar a sua opinião se for pedido. Se não for pedido, ele não emite a opinião. Então, para que serve esse líder? Você deve se perguntar nesse momento. Para fazer o leva e trás de informações entre a cúpula e a equipe. No dia a dia, ele é tão membro da equipe quanto os outros. Então, vamos revisar? Líder autocrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, primeira pessoa do singular. Só ele manda. Líder democrático. Deixa as pessoas falarem, mas eu acabo induzindo a opinião delas. E, por fim, o líder liberal. A equipe toma as decisões porque é altamente amadurecida. Beleza? Para fechar, para a gente ver como isso poderia aparecer numa redação. Os 3 tipos de líderes levam a 3 conceitos de liderança: situacional, transacional e transformacional. Só que, galera, olha como fica fácil quando você interpreta o texto. Líder situacional. Obviamente, isso está ligado a situações. O que é um líder situacional? Quando ele tem a flexibilidade de ser autocrático quando necessário, democrático quando necessário e liberal quando necessário. Isso é o líder situacional. Então, percebe, a maioria dos chefes que vocês já tiveram na vida, dos gerentes das empresas que vocês trabalham ou já trabalharam, ele adota um estilo único com todo mundo. Isso é errado. Um líder situacional, ele consegue, dentro da mesma equipe, ser autocrático com quem merece, isso é, geralmente membros rebeldes ou recém-contratados, onde é melhor você começar impondo para depois flexibilizar, ou situação de crise. Ele consegue ser democrático com pessoas que têm algum amadurecimento, mas não estão totalmente amadurecidas, deixa elas falarem, mas vai induzindo. E ele consegue, dentro da mesma equipe, ser liberal com aqueles que são altamente amadurecidos. O líder que tem essa flexibilidade de navegar por esses 3 estilos é chamado de situacional. O que é o líder transacional? Vem da palavra transações, trocas. Mas não são trocas frias do tipo faça isso e mantenha o emprego, não faça aquilo e perde o emprego. São trocas focadas em resultados. O que é um líder transacional? É aquele cara que quer coletivamente fazer todo mundo chegar no melhor resultado possível. O líder transacional é aquele cara empolgado que às 5 da manhã já está te mandando no WhatsApp perguntando: e aí, já acordou? Bora para as vendas hoje? Bora arrebentar. Ele chega a encher o saco, mas ele está tão preocupado em fazer a equipe inteira coletivamente se desenvolver, e a equipe realmente se desenvolve. Um líder transacional, numa reunião com a diretoria, não tem medo nenhum de citar o nome dos membros da equipe dizendo que eles são foda. Então, quer dizer, ele não tem medo de perder o emprego para um subordinado, porque ele reconhece que se a equipe dele é boa, é graças à gestão dele. Claro que ele só vai executar isso em empresas que valorizam esse tipo de perfil gerencial. E, por fim, o líder transformacional. Olha a palavra, transformação. É aquele líder que gosta de pegar uma pedra bruta e transformar em diamante. Aí já é individual. É aquele líder que pega um estagiário que nem terminou o 2º grau e vai transformá-lo no próximo presidente da empresa. Claro que não da noite para o dia, com o passar dos anos se desenvolvendo. Fechando. O líder situacional, para cada situação, ele adequa um estilo diferente para cada tipo de pessoa dentro da mesma equipe. O líder transacional, baseado em trocas positivas na busca coletiva de resultados. E o transformacional, individualmente transformando cada subordinado da sua equipe, melhorando sua vida profissional e também repercussão para a sua vida pessoal. Caem várias questões sobre esses estilos de liderança. Vocês podem perceber como tem 5 tipos de poder, 3 tipos de líder, 3 tipos de liderança, a lambança que as bancas podem fazer nessa troca de palavras. Ser situacional, transacional ou transformacional independe um estilo do outro. O líder pode ser os 3 ao mesmo tempo, os 2 ao mesmo tempo, um só, ou não ser nenhum deles ainda ser um bom líder. Que exemplo eu posso citar para vocês de alguém conhecido que tenha sido um líder completo? Os 3 ao mesmo tempo. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi situacional, porque para cada situação ele adequava um estilo diferente. Com cada público ele falava diferente. Com as mulheres, com as crianças, um linguajar diferente, com os homens, com os discípulos, com os líderes dos templos. Quando ele, por exemplo, é coercitivo na porta do templo ali, expulsando algumas pessoas. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo foi situacional, ele também foi transformacional, transformando a vida de cada pessoa. Tanto é que na própria Bíblia ali diz: quem me seguir tem o reino dos céus.
E transacional com base nessa principal troca, coletiva, onde se as pessoas dedicassem e entregassem sua vida a ele, certamente teriam melhores resultados com amor ao próximo. E isso são os tipos de liderança, esse é o melhor exemplo que eu posso citar. Agora vem a pergunta, como isso poderia aparecer em questões? Direto ao ponto com essas definições que eu passei para vocês. Como isso poderia aparecer em redação? Olha um bom tema de redação para isso. Explique os tipos de liderança, situacional, transacional e transformacional, correlacionados aos tipos de poder, coercitivo, coercitivo de recompensa, legitimado de referência e de competência, e dê exemplos do exercício dessas lideranças na gestão pública, ou dentro de um órgão público específico. Galera da PM, imagina uma redação onde apareceria para você explicar esses tipos de liderança e citar exemplos no dia a dia do policial militar. Será que você conseguiria fazer essa redação? Vamos ver agora com o Diego sobre a estrutura da redação. E aí no final eu volto para a gente fazer uma simulação de como seria uma redação perfeita sobre isso. Beleza, galera? Diego, chega mais. Ele vai ter que coisar aí pra gente trocar. Não, a gente troca aqui ao vivo, na frente de todo mundo mesmo. O negócio de trocar escondidinho, não, a gente troca na cara. Troca na lata do povo, Na não? lata. Super fantástico. E eu já vou começar com a música de homem, não tem jeito não. É, enfim, Depois você o vai cara colocar a dá música de royalty ontem. aí. Tá. Hã? Vai trocar? Trocar. Daqui a pouco eu volto, galera. Mentira. Deixa eu passar aqui na frente e atrapalhar ele também. PQRSTU. O R vem depois do S, é? Começou esse boteco? Escamoso, põe aí ao vivo, Escamoso. Tô de sacanagem, gente. E aí, beleza? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa. Deve estar um sonzinho bacana aí pra você, porque eu começo com Rush. Que é do Rock in Rio. Quero mandar um beijo pra Aline. A Aline tá ligada aí, viu, bicho? A gente tá, ó, os chefinhos estão tudo na área aí, olha aí. Então lá, ó, fala isso, fala aquilo outro. Deixa eu te falar. Pessoal, toda vez que você se inscrever no canal da gente aqui, a ideia é que você se inscreve, aí do lado vai aparecer um sino. Tu trisca nesse sino aí e ele vai aparecer uns negocinhos do lado. Você vai ficar inscrito. E o sino significa dizer que toda vez que a gente entrar com um vídeo novo, ao vivo, mostra aí, velho. Vou mostrar de novo. Ó o sino. Lembrete. Lembrete do sino. No celular é lembrete. Beleza? É. Muito bem. Agora, na internet é um sininho. Aí você vai lá e clica naquilo. Toda vez que algum vídeo subir pelo nosso canal, você acaba recebendo uma notificação. Estão ao vivo assim, subir o vídeo tal. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos esperar. E já vou avisar de antemão, porque quando eu começar a loucura aqui, já sabe como é que funciona. Depois de amanhã, quinta-feira, tem outra live, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, mesmo bate qualquer coisa, só não são os mesmos Batmans. Agora vão vir os Robins, que são o Franklin, professor Franklin, de Direito Administrativo, e o Robin Bruno Melo, de Direito Penal, se eu não me engano, o processo penal. Penal. Então significa dizer o seguinte, agora você está assistindo a live com homens, na quinta-feira com os Robins. Todo mundo entendeu, né? Nada de preconceito. Eles vão começar com a música do Pablo Vittar, que é não sei o que lá, tonteou, desesperou, não sei o que lá e tal. E aí o quê? E tal, essa aí. Eles vão começar com essa música. Bom, cara, minha matéria, a parte que nos cabe nesse latifúndio é redaction. Ixi Maria, pra quem não sabe inglês, redação. O que isso quer dizer? Significa dizer que você tá lascado, mal pago. Ah, não, aqui a gente pode falar fudido. Fudido e mal pago pelo seguinte. Redação em prova de PM não tem tradição. Mas veja, tá acontecendo de cair em todas as PMs que estão acontecendo aqui. PM Maranhão, PM Alagoas, PM não sei o que lá. Tem uma redaçãozinha lá no meio do caminho. As que são por vir, PM Tocantins vai ter redação. PM de Goiás também vai ter redação. PMDF já é tradicional, vai ter redação. Então significa dizer o seguinte, nós temos que estudar para redação. Se você não se atentou para o fato ainda, deixa eu falar com você. Redação é a única matéria individual que reprova você na lata. Não tirou metade, você está fora do certame. Você pode ser o primeiro lugar que você está fora do certame. Bom, beleza. Segunda coisinha que a gente tem que entender. Você já sabe escrever redação. Sua redação hoje já vale 10 pontos, total. Você já tem tudo. O que a gente tem que fazer é evitar que se percam pontos durante a minha redação. A minha ideia aqui para você é ensinar você, tá tirando a foto aqui, vai lá. Ensinar você
de que a gente tem que se ligar em não perder pontos. Então, o que eu vou te ensinar aqui é o seguinte, o que o examinador pensa com você em não perder pontos? Gente, a aula é completamente ao vivo, a gente faz as brincadeiras aqui, mas é ao vivo para você não ter aquela monotonia. Vamos ao conceito de redação. Põe na tela, por favor. É sacanagem, Camuso. Aí o que acontece? O cara vai lá e faz um negócio desse. Não, aqui, ao vivíssimo, então pode fazer pergunta aí que o Wendel Léo tá, se eu não me engano, ele tá ali nos bate-papo ao vivo, o Escamoso tá no bate-papo ao vivo. Depois eu vou postar uma foto nas minhas redes sociais, procurei a rede, @ Professor Diego. Eu vou botar lá no stories do Instagram uma foto do Escamoso, vocês vão ver por que eu o chamo de Escamoso. Quem já assistiu Thundercats vai ter uma surpresa agradável. O Escamoso veio morar aqui em Brasília com a gente. Bom, vamos lá. Devagarzinho, redação, como é que funciona? Se eu vou ensinar você a não perder ponto, eu tenho que pensar no examinador. Como é que o examinador vai encarar a minha redação? Primeira mentira que contaram pra gente. Professor, eu posso responder tudo na lata, sem conclusão e sem introdução. Poder você pode, mas você vai perder de 10 a 20% da sua nota já de cara. Aluno meu é para tirar 10, redondo. Você vai errar uma crase, uma pontuação? Vai. Você vai ficar 9,75. Mas vai chegar no 10 com conteúdo e estrutura. Então, pensando no examinador, se ele vai te tirar ponto porque você não escreve a introdução, por que cargas d'água, cidadão do mundo, você não escreve logo a introdução? Coisa mais simples do mundo, mais fácil. Enquanto eu vou falando aqui com vocês um pouquinho de estrutura, vão postando aí, por favor, nos comentários, qual o tema que vocês queriam que a gente comentasse. Pode ser geral. No final eu vou pegar o tema do Wendel, a gente vai transformar aquilo numa redaçãozinha rápida. Primeiro eu quero que vocês citem os temas, o Wendel vai ser o meu monitor aqui, uma honra. Você vê se ele é meu monitor, imagina quem é que está dando aula. Olha só, olha bem, devagarzinho. Então repara, você cita aí um tema qualquer para a gente fazer uma introdução ao desenvolvimento. Então, primeira coisa, Escamoso. Vamos ver se é... Ó, não mostra minha careca não, desgramado, olha só. Então, se eu tenho aqui, na cara dura, a macroestrutura, que é a estrutura completa, que é a que você tem que trabalhar vários parágrafos, mas os momentos desses parágrafos têm que ser sempre únicos. Que momentos? O primeiro momento é a sua introdução. Saiu o tema aí, você me fala, Wendel. Aí o segundo momento... desenvolvimento. O último momento é minha conclusão. Tem que ter, para você garantir a nota máxima, aqui a redação que eu estou te ensinando é uma redação de excelência. Tem que ter essas três partes. Essas três partezinhas, no desenvolvimento, dividido em 3, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Obrigatoriamente, para você adquirir a nota máxima. Conclusão, são as soluções para o problema. Pronto, sabe tudo. E na primeira, o resumo. Guarda isso aí, que não é qualquer um que vai te explicar isso não, hein? Mesmo que alguém está assistindo aqui vai replicar isso na sua aula, não vai saber te explicar como eu te explico loucamente na nossa vida amorosa, beleza? Então, se essa é a macroestrutura, minha ideia é fornecer isso para o meu examinador. Pode voltar para mim aqui. Vou dizer para você, sabe qual é o maior drama que você tem numa prova de concurso? Começa pela redação, não começa pela redação? Então deixa eu te explicar. Você chegou lá na provinha e tal, bacana, seguro, pegou sua redação, você pegou sua caderno de provas, vai ler a redação. Aí lê a redação. Na redação está escrito o seguinte, o tema, os tópicos, você leu, respira, pega uma caneta e começa a colocar lá assim do lado. O que eu sei sobre esse primeiro tópico? X, Y, Z. Beleza? O que eu sei do segundo tópico? Isso, isso e aquilo. O que eu sei do terceiro? Assado, cozido, frito e enrolado. Beleza. Colocou isso? Primeiro passo, então, é ter as ideias a partir do texto. Segundo passo, transformar essas ideias em parágrafos, que é o que eu chamo de microestrutura. Escama, põe lá. O Escamoso vai colocar aí pra gente, ó. Microestrutura. O que é a microestrutura? Se a estrutura grande é aquela que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, a microestrutura é simplesmente o parágrafo. Como é que eu faço para escrever um parágrafo show de bola, bacana? O parágrafo é composto, parágrafo, um quadrado só. Ele é composto de basicamente
3 partes, e eu vou dizer que a última é desnecessária. Ele também tem introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo. Eu vou te ensinar a teoria dos 2 argumentos. Vamos botar 2 frases? Botar 2 frases. 2 orações. Bota na cabeça. A primeira, explica. A segunda, vamos mudar. A primeira, apresenta. Aí. A segunda, explica, óbvio. Pronto. Pensou nessas 2 frases? Parabéns, você tem um parágrafo perfeito. Professor, não entendi. Dá o tema aí, ô Zé Menão. Já deram o tema aí já? E eu sei lá o que diabo é isso? Cara, põe aí pra mim. Obrigado. Ainda bem que eu tenho aqui o meu auxiliar para assuntos aleatórios, meu AAA de ALUB. Aí, ó. AAA. Não é verdade? Meus auxiliares de assuntos aleatórios. Gestão de conflitos é o temazinho. Põe lá no branco, vamos ver. Põe no branco, pô. Aí. Olha lá, gestão de conflitos. Vixe Maria. Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. É o seguinte, é um tapa na cara, 2 no peito, resolveu o conflito. Beleza. Mas se é pra gerir o conflito, é pra fazer, ô conflito, vem aqui, tal e quale. Então o que acontece? Repara, eu posso ter, os tópicos são o seguinte, o cara fala sobre gestão de conflitos, e aí ele quer que a gente divida os tópicos. Vamos botar aqui, tópico 1, 2 e 3, vamos ver se eu fiquei esperto nesse negócio. A gente pode falar que é os 3 níveis de gravidade. O percebido, olha lá, o experienciado, que vem de experiência, deve ser, né? Se a gramática não tiver, ou a interpretação de texto estiver errada. E o manifesto. Muito bem. Manifesto. Isso aqui eu estou anotando o que eu sei. O percebido é, será que tem conflito? Onde é que ele está? E aí o experienciado tem conflito. Então a gente está sofrendo lá a experiência de ter o conflito. Terceiro, o manifesto. É a guerra declarada. Aqui tem conflito nessa porra, nós vamos tentar resolver isso agora. Não é verdade? Beleza. Esses são os 3 níveis que a gente pode perceber de gravidade de conflito. Beleza. Então vamos supor que eu peguei esse primeiro tópico aqui, níveis de gravidade, é o meu primeiro argumento, argumento 1. E tudo isso que eu escrevi aqui, 1, 2 e 3, são o que eu chamo de toró de palpite, chuva de ideias, brainstorm. É aquilo que eu estou percebendo. Olha, eu sei que é isso, sei que é aquilo. Você anotou as ideias. Maravilha. Outro tópico que a gente pode ter. Eu já posso chegar lá e dizer possíveis soluções para isso. Estou tendo ideias, hein, gente? Estou no primeiro tópico lá. Primeiro tema ideias. Vamos lá. Eu posso dizer que uma é evitar. A outra é me acomodar com o conflito. Ele existe, deixa ele aí. Acomodar. Muito bem. A outra é ter compromisso em resolver esse boteco e com os resultados, sei lá o quê. E depois a gente pode cooperar para poder gerenciar esse conflito e essa cooperação tem que ser mútua. E eu posso dizer também que há uma competição aí, que ela pode ser de 2 níveis. Na competição, sempre um lado ganha e outro lado perde. Então, o nível que vai se dar bem e o nível que vai se dar mal. Não é verdade? Sempre a competição, um lado ganha e outro lado perde. Na competição, sempre um lado ganha, Outro lado perde. outro lado perde. Na cooperação. Na cooperação, os 2 ganham. Compromisso. No compromisso. Eu vou te ajudar se você me ajudar também. Ajudo você Se você me ajudar. se você me ajudar. É aquele... ajudo se você me ajudar. Então ajuda. Acomodação. Ah, Eu não concordo com você, mas eu faço cara de paisagem. tá. Cara Cara de paisagem. de paisagem. E evitação. Finge que não acontece nenhum conflito. Finge que não ocorre conflito. Não é o cara de paisagem? Não, a cara de paisagem você... Eu concordo. Você concorda. Concordo, mas rebate. não tomo partido. Não toma partido. Finge que não acontece. E o evitação é fingir que não acontece. Pronto. São 5 formas de resolver conflito. Que bosta, hein? Mas vamos lá. Matéria chata do cacete. Vamos lá, vamos ver. Agora vamos voltar aqui. Se é microestrutura, vamos lá, devagar. Vamos supor que saiu lá, gestão de conflitos, sem problema. Como é que eu faço esses parágrafos de desenvolvimento? Eu vou colocar aqui os níveis de gravidade, como a gente já citou. Deixa eu fazer de cor. Deixa eu rir também, pô. Vamos lá. Níveis de gravidade. Passando cola? Quero ver, não. Níveis de gravidade. Se atém só ao jeito de fazer. A matéria está na sua cabeça. Então eu vou lá e falo o seguinte, se são os níveis de gravidade, eu vou falar aqui sobre o nível de percebido.
vou explicar como é que é, e eu vou botar na minha cabeça que aqui é o experienciado, vou explicar como é que funciona, e vou colocar na minha cabeça que aqui é o manifesto. E vou explicar como é que funciona. Lembrando que a gente está falando de gestão de conflitos. Beleza. A minha ideia é falar sobre os níveis de gravidade e as soluções para ele encontradas. Soluções, conclusão. Então as soluções estão aqui. As 5 que a gente acabou de tratar. Como é que eu faço? Isso que eu acabei de fazer da macroestrutura, eu, Diego, chamo de plano de redação. É saber onde eu ponho cada um. Ele falou aí de tipos de líderes. Podia ser líder, explicar o primeiro. Tipos de líder no A1. Tipos de... Como é o outro que você falou aí? Tipo de quê? Tipos de liderança. De liderança no A2. E os tipos de poder. E tipo de poder no A3. Você explica cada um deles. No final, você une, dizendo que há pessoas que podem ser um, que podem ser vários, que podem ser os 3, mas sempre focado em melhorar não só a convivência, mas também resultados dessas coisas. Beleza. Rapidinho, Diego. Fala. Ricardo Lima, professor, ensina alguns tópicos frasais para iniciar as redações. Nesse caso. Olha aí pra mim. Como se eu soubesse o que eu tô brincando. Tópico frasal ou frase núcleo é aquela primeira frase que você vai fazer numa redação para apresentar o parágrafo. Então, você tem 3 tipos de parágrafo. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tópico frasal é a frase que vai iniciar um desses parágrafos. Põe lá, a escamoso, que eu já botei lá na lata. O tópico frasal nada mais é do que essa parte aqui que eu vou circular aqui de amarelo. Ó. O tópico frasal vai aqui. Amiguinho, tópico frasal ou frase núcleo é assim. Você apresenta o assunto. Então você vai apresentar o assunto do parágrafo. Se esse parágrafo é de desenvolvimento, vamos supor que a gente esteja explicando o primeiro nível aqui, que é o nível percebido. Primeiro nível de gravidade, é o meu A1, seja o percebido. Então você já vai começar a frase assim, ó. Bem devagarzinho você vai apresentar na lata, na cara dura, sem enrolar, sem criar cenário. Você vai dizer assim, um dos níveis de gravidade, ou o primeiro nível de gravidade numa gestão de conflitos ou de um conflito, é o nível chamado de percebido. Ponto. Olha aqui pra mim agora. De forma mais direta e reta, é impossível. O que acontece? Quando você faz isso, você deixa o examinador na lata, sabendo do que você vai tratar naquele parágrafo. A partir daí, você vai explicar o que é o nível percebido de gravidade, como ele se comporta, o que acontece, quais são as suas características, o seu conceito, características. Pronto. Escreveu ali? Vai pro segundo. Outro nível. Vou começar a tópico frasal, que você me perguntou, Ricardo Lima, já tem nome não, é cantor de sertanejo, não é barato. Ricardo Lima, não tem uma música assim, Ricardo Lima e você... Aí olha só o que acontece. Devagarzinho. Segundo parágrafo, você vai falar sobre o segundo nível. Então você fala assim, o segundo nível de gravidade nos conflitos, ou o conflito, a gestão de conflitos, possui um segundo nível de gravidade que é o experienciado. Ponto. Essa é a frase. Eu não vou ensinar para vocês como se coloca uma palavra. Em primeiro lugar, pode-se estudar, não sei o que lá. Em segundo lugar, não faça isso. Esse primeiro, segundo, terceiro, ou por um lado, por outro lado, atrapalha a sua redação. Seja direto e reto. Pensa no examinador, o cara está com 1000 redações na mão. Como é que ele vai querer corrigir as 1000 redações? Lendo uma por uma, ver como é que você escreve bem, ou dizendo logo na lata qual é o conteúdo? É na lata. E no terceiro você fala assim, e o último tipo de gravidade de conflito pressupõe conflito X, explica o que é depois. 2 frases. Apresenta, explica. Põe lá no parágrafo pra gente ver. Então, se você apresentou a frase, a partir dali você vai fazer o quê? Explicar aqui. Aqui você vai dar conceitos, aqui você vai explicar, aqui você vai dar exemplos, se você tiver exemplos disso. Aqui você vai também caracterizar, dar características, né? Caracterizar tudo que o cara pedir para você aqui, você vai fazer ali. Deu o conceito disso, você dá o conceito. Se ele não falar nada, você explica, caracteriza, completa, né? De forma completa. 2 frasezinhas. Isso nos parágrafos de desenvolvimento. Como o meu amigo perguntou tópico frasal e não falou qual tipo que ele quer, deixa eu colocar aqui rapidinho, só para a gente poder ver. Vamos supor, agora, que o meu parágrafo seja o parágrafo de conclusão, que é o depois que eu escrevo. Então, eu cheguei na hora da prova, primeiro passo, leio o tema.
Segundo passo, joga as ideias, tópico a tópico. Terceiro passo, escrever parágrafos. Escrever os parágrafos. Nós estamos aqui, jogamos as ideias, estamos escrevendo os parágrafos. Então, eu vou começar por qual? Primeiro, os do desenvolvimento. Por quê, professor? Porque você já está lá, as ideias você jogou em cima dos tópicos. Você já escreveu o desenvolvimento 1, 2 e 3, você transforma isso num texto. Depois, você vai escrever o parágrafo de conclusão. E só por último, o de introdução. Tudo bem? E por quê? Porque aqui não são as soluções que você vai apresentar. Então, como é que funciona o parágrafo? 2 frases, introdução e desenvolvimento, ou seja, eu vou colocar aqui de amarelinho, aqui você vai apresentar e aqui você vai explicar. Como é que eu apresentaria no meu tópico frase? Olha, fala bonito esse Ricardo Lima aí. Ou frase núcleo. Como é que a gente vai apresentar a minha conclusão? Você vai dizer o seguinte. Um exemplo, tá, gente? A gestão de conflitos permite soluções, ou 5 soluções, né, possíveis para, ou melhores para os conflitos. Ponto. Ou possíveis mesmo, que não tem melhor na primeira. Aqui você vai só expor. Porque na conclusão você não explica nada, você expõe. Você vai dizer assim, a primeira é a evitação, aí você diz o que é. A segunda, acomodação. Já o compromisso é assim. Com a cooperação se permite isso. E com a competição assim, assim, assado. Que é o que o Wendel já explicou aqui. Evita, diz que não acontece conflito nenhum. A acomodação eu sei que acontece, mas não tomo partido. O compromisso, você me ajuda, eu te ajudo. É, não é verdade? A cooperação, os dois saem ganhando, sem esse compromisso, mas a gente vai cooperar com os conflitos. E a competição, na verdade, nada mais é do que um vai perder, o outro vai ganhar, próprio de uma competição mesmo em si. Até aí, tranquilo? Então eu fiz uma frase núcleo qualquer. Gente, frase núcleo ou apresentação do seu parágrafo, ela tem que ser direta, clara, na lata. Diz logo o que interessa e pronto. E eu sempre repito o meu tema, gestão de conflitos, e o que eu vou tratar no parágrafo, soluções. Se eu chegar no outro parágrafo lá de desenvolvimento, eu sempre vou dar qual é o assunto, gestão de conflitos, e vou dizer o que é. Um dos graus de gravidade de um conflito é o percebido, o primeiro grau é o percebido. Aí eu vou lá e explico o que é. O que isso significa? Eu estou escrevendo uma redação direta, reta, objetiva, clara, que são os preceitos do texto dissertativo. Tudo bem até aí? Beleza? Como é que eu faço então para escrever o parágrafo de introdução agora, que é o último que me falta no meu rascunho? Parágrafo de introdução, que nada mais é do que o resumo do que eu estou fazendo. Também tem 2 partes, eu não mudo o meu íconezinho aqui, não muda. 2 partes. A primeira eu vou apresentar e a segunda também vou expor. Como é que eu vou fazer? Aqui eu vou expor os argumentos tratados. Então como é que eu vou fazer? Primeira frase. Qual é o assunto do meu texto inteiro na gestão de conflitos? Então ele fala assim, ó, a percepção da gestão de conflitos pode ser encarada em 2 partes. A primeira, sobre os graus, os níveis de gravidade. E a segunda, sobre as soluções possíveis para esse conflito. Quando eu faço isso, o que eu acabei de fazer? Níveis de gravidade é o primeiro argumento que eu vou tratar. Então eu vou tratar dos níveis. Percebido, experienciado, manifesto. E eu falei que também, em outra ótica, soluções. O cara vai procurar soluções, ele vai encontrar? Vai, porque eu acabei de escrever. O que eu fiz aqui foi um resumo do meu texto. Rápido, direto, tranquilo, bacana. O que o examinador vai ler quando eu for passar limpo, que é o último passo que você vai ter. Passar limpo. Depois que você fez a sua redação, você vai fazer sua prova inteirinha. Depois que você vai voltar para passar limpo. O que o examinador vai ver nesse tema que me deram aí, gestão de conflitos? O que o examinador verá na minha redação? Ele vai encontrar a seguinte estrutura já montada na cabeça dele. Vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir isso aqui. Ele vai dizer o seguinte, que na gestão de conflitos, ela pode ser encarada como níveis de gravidade e soluções para os conflitos. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui e vou botar aqui. Gestão de conflito, nível de gravidade, soluções. Aí aqui, nível de gravidade 1, nível de gravidade 2, nível de gravidade 3,
soluções para ele. 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que ele vai enxergar. O percebido, explicado. O experienciado, explicado. O manifesto, explicado. As possíveis soluções são essas, explica. Aquela, explica. Aquela. Então você vai ter parágrafos. O que o seu examinador vai ver? O que liga esses parágrafos? Nível 1, nível 2, nível 3 e soluções. O nome disso chama-se coerência. Toda vez que ele lê no começo do seu parágrafo, a gestão de conflito, o primeiro nível da gestão de conflito é esse. Já o segundo nível de conflito é esse. O conflito também tem como último nível manifesto. Ele vai ler conflito, conflito, conflito. O nome disso é coesão. Sem prestar atenção, você acabou de tirar 10 na sua prova sem saber. Mané. Beleza? Tranquilão? Então, essa é a ideia de escrever. Tem mais pergunta aí não? Que eu adoro é pergunta. Pergunta pra mim é massa. Pergunta, cara, quando você pergunta, olha aqui pra mim, quando você pergunta, você movimenta algo dentro de um professor que gosta de dar aula, né? Que, olha, é melhor do que adrenalina, é melhor do que droga, LSD. Vai! Priscila perguntando. Priscila! Vai, Priscila! Vai, Priscila! A introdução fica como o último passo da redação? É, isso? Pra escrever é. Você tem 2 momentos grandes na hora da prova. Escrever a redação. A Priscila mais uma vez perguntando. A introdução, na verdade... Perdão, desculpa. A introdução fica como o último passo da redação? É isso? A Priscila perguntou, a introdução fica como o último passo da redação? É isso? Resposta, é. Por que é, Priscila? Deixa eu te falar uma coisa, Priscila. Olha que massa. Você tem 2 momentos na sua prova, da redação, tá? É fazer o rascunho e passar a limpo. No momento, fazer o rascunho, o que você pensa e o que você vai tirar de você de técnica, de conhecimento? Não são os desenvolvimentos? Escreve logo. Como é que eu, Diego, faço? Eu já faço o seguinte. O cara pergunta lá, quais os tipos de líderes que a gente tem? Eu paro, pego minha canetinha lá, bonitinha, e começo. Líder é isso, líder é aquilo outro. O líderito é assim, o líder é isso, é aquilo outro, e o líder é aquilo outro é assado. Parei de ver o primeiro tópico, eu já paro e escrevo logo isso. Há vários tipos de líderes na administração. São eles, esse explica, aquele outro explica, ponto. Aí eu vou pro segundo tópico. Quais os tipos de liderança? Aí tu vai lá e fala, a liderança é dividida em 3 partes, essa e aquela. Escreve o tópico. E assim por diante. Então você primeiro garante a nota com seus argumentos, depois escreve a solução, porque já são movimento já subsequentes aos seus argumentos, e por último você resume. Porque como é que você pode escrever uma redação, Priscila, de uma introdução daquilo que você vai apresentar se você não tem nada? Porque a introdução é a apresentação do texto. Tu vai apresentar se você não escrever o texto. Por isso que é tão difícil, quando você pega um papel em branco e o tema, começar pela introdução. Próxima pergunta! Sibeli Alcântara perguntando. Sibeli Alcântara perguntando. Mas pode usar várias vezes a palavra conflitos nos 3 parágrafos do desenvolvimento? Não só pode, como deve, nos 5 parágrafos. Porque você vai usar no desenvolvimento e vai usar na conclusão e na introdução também. Como é que é o nome da menina? Sibeli Alcântara. Sibeli Alcântara, você que veio aí de Brasília, especialmente aqui no nosso bate-canal. Olha só, Sibeli, a resposta é deve, não é pode, é deve. Deixa eu te explicar. Qual é o tema da sua redação? Gestão de conflitos. Qual é a outra palavra que você tem para gestão de conflitos, Wendel? Muito bem, nenhuma. Então significa dizer o seguinte, você vai usar gestão de conflitos. O examinador te perguntou gestão de conflitos. Durante toda a sua prova, você vai usar gestão de conflitos. Porque se você trocar, quem corrige a sua prova não é um especialista em administração. Quem corrige a sua prova é um otário da língua portuguesa que é brifado. Ele numa salinha e fala, você tem, pega um padrão chamado padrão de resposta e pega a sua redação, ele vai comparar os dois. Esse padrão de resposta é criado pelo cara técnico. Só que ele não vai corrigir a sua redação, quem vai corrigir é o cara de português. Aí ele vai comparar a resposta A com A. Então ele vai comparar nível de gravidade 1, que é o percebido. O que ele tem que saber? Isso e aquilo. Ele vai ver se você falou. Mas ele vai procurar palavras-chave. Gestão de conflitos. Conflito. Nível de gravidade. Percebido. Manifesto. Inferno 4. Você vai colocar lá. Deixa eu te dar uma ideia mais clara, porque é de uma coisa que eu já vi acontecer 2 vezes. Uma na parte de administração. O cara perguntou o seguinte. Descreve, dê, não sei o que lá e tal.
de uma ferramenta chamada espinha de peixe. Ele só falou de espinha de peixe. Nos exemplos que ele deu era espinha de peixe, no comando da redação espinha de peixe, e só falava de espinha de peixe. Um aluno meu que me pediu para fazer um recurso, ele colocou o fluxograma de Ishikawa e foi colocando isso tudo. O otário que estava corrigindo não sabia que Ishikawa é o desgrama do japonês que criou a espinha de peixe. Estou errado? Tá certo. E aí o que acontece? Quando o cara foi corrigir, ele achou que o cara fugiu do tema. Naquele tópico ele deu quase 0 pro moleque. E por quê? Porque ele leu fluxograma de Ishikawa e ele queria ler espinha de peixe. Aí quando eu coloquei o recurso e disse, é a mesma bosta, o nome disso é o nome daquele, e coloquei lá Cavenato do Inferno, não sei quem lá e tal, citei os caras, a nota do cara foi de 0,32, se eu não me engano, no quesito, para 3, que era o total. Por quê? Porque o examinador era um otário da língua portuguesa que não sabia que o Ishikawa japonês gosta de peixe e espinha, peixe, tem tudo a ver. Então significa dizer o seguinte, repara, é verdade. Outra que caiu na papiloscopista, papiloscopista aqui. Como é que foi a pergunta? A pergunta era assim, o acesso, isso para Constância, como é que é o nome dela? Alcântara, não sei o que lá, Alcântara. Olha lá, repara, ele perguntava o seguinte, primeiro tema geral. O acesso aos documentos para a garantia da cidadania. Primeiro tópico, facilitação na obtenção de documentos. Segundo tópico, como a posse do documento obrigatória para gerar um direito. Beleza. Como é que você tinha que fazer isso aí? Olha, eu tenho uma redação nota 10 na minha caixa de e-mail, que eu até apresento nas minhas aulas de redação, que faz o seguinte. A redação, ela falou 8 vezes a palavra, em 6 parágrafos, 5 parágrafos, 8 vezes a palavra documento, 9 vezes a palavra identificação e uma dezena de vezes a palavra acesso. Por quê? Qual era o assunto? Acesso aos documentos de identificação. São palavras-chave. Você tem que usar. Pensa no examinador, ele não vai ler a sua redação inteira. Ele vai procurar palavras-chave. E a sua vida é dar essas palavras-chave. Esqueça de escrever uma redação bonita. Escuta, os professores que já te ensinaram até hoje a escrever uma redação dizendo que você tem que trocar as palavras, não pode ficar repetindo, não é que eles estão errados, eles só perderam o foco, porque isso é uma redação de escola. Lá eles têm que ensinar, você tem vocabulário, não sei o que lá. Redação de concurso você está correto no que você está dizendo? Você está dizendo de maneira mais direta possível, na lata, coisa mais imbecil, explica como se fosse explicar para um retardado aquilo que você está falando. Pronto, chegou lá. Pergunta número 3. Vitória Amorim, filha de Diego Amorim, pergunta: professor, já vi professores falando que não se deve fazer rascunho no momento da prova. É doido. O que o senhor acha disso? Já falei, é doido. Ela disse, já vi professores falando que não se deve fazer rascunho. Aí tu pega todo o investimento que você fez, de cursinho, de tempo, de ausência de família, ausência de namorada, ausência de sexo, não sei o que lá e tal. Tudo isso você pega e joga fora no momento só da sua prova. Sabe por quê? Escuta, eu tenho 25 anos de sala de aula. 25 anos estudando para concurso, fazendo prova de concurso, ensinando vocês a passarem em concurso. Eu não faço direto. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque é inseguro? Não. É porque eu não sou idiota. Quando você pega a folha de redação final e vai passar diretamente para ela o que você está pensando, você dá conta? Fala para mim, quantas vezes você digita um negócio e retroca, e troca, e refaz, e faz, escreveu errado, saiu torto, 1 milhão de vezes, não é? Imagina você arriscar isso em 1 hora durante a sua prova. Não faça isso. Aí você fala, professor, mas demora demais. Sabe quanto tempo você demora para passar limpo? Uma pessoa normal, né? Demora para passar limpo 30 linhas? 15 minutos. Um pouco menos, inclusive. Se você passar prestando atenção. Então, 15 minutos é passar limpo. O outro é produção. Qual é o problema de você ter 15 minutos para escrever uma letra legível, que o cara entenda, que você faça as possíveis correções que você tem que fazer de gramática, pra você não perder ponto ali, e ver se todas as frases que você queria colocar estão lá realmente. Não custa nada. Porque escrever o rascunho, ou escrever direto, criar o texto, é uma produção só. Mas o que eu estou te falando é, pega aí essa criação que você fez e passe a limpo, porque isso importa. Primeiro é um plano de redação, o que eu vou falar em cada parágrafo. Segundo, escrever os parágrafos. E terceiro, transcrever esses parágrafos, claro. Aí você vai pegar a sua introdução, que você escreveu por último, colocar no primeiro lugar, na hora de passar limpo.
e escrever os desenvolvimentos e a sua solução. 15 minutos para você, a diferença entre o mal feito do muito bem feito. Essa é a diferença. O que mais? Ô, prima. Prima não, sobrinha. Pergunta. Não tem mais pergunta? Acabou? Então, muito obrigado. Um bom almoço. Não, tô brincando. Onde é que a gente tá, hein? Ó, já tá acabando mesmo. Agora tá na hora da gente falar de liderança. Por quê? Porque, olha só, eu vou pedir pro Wendel chegar aqui e colocar... Não, deixa... Chega aqui. Chega aqui. Pode vir por aí mesmo, é. Ô, Feioso. Ah, você tem que arrumar aí? É porque o cara é grande, né, velho? Não, tá bom. Sai desse pino de segurança que você... Aí. Olha só. Eu vou botar na tela e vou colocar o que o Wendel tratou aqui. É líder, liderança e o que mais? Tipos de poder, tipos de líder e tipos de liderança. Então põe lá, ó. Vamos supor que lá no tópico tem tipos de... Poder. Poder é o primeiro? Poder é o primeiro. Poder. Tipos de líderes. E os tipos de liderança. E tipos de liderança. E ainda citando exemplos na atividade policial. Sim, aí o cara vai lá no comando. Dentro da atividade policial, escreva um texto que fale sobre não sei o que lá e aborde necessariamente os 3 tópicos. Vamos supor que você se deparou com esse tema lá. O que você tem que fazer? Tipos de poder. Vai. Coercitivo. Coercitivo. De recompensa. Recompensativo. Legitimado. Legitimativo. De referência. Referencial. E de competência. Competência. Competitivo. Competência. Pronto. Isso é o que eu lembrei. Vamos supor, cambadinha, que você não tenha lembrado desse daqui. Não lembrou desse? Escreveu os 4, você vai continuar fazendo. Quais os tipos de líderes que eu sei? Isso aqui você está no primeiro passo. Ideias. Vai. Autocrático. Autocrático. Democrático. Demoniocrático. E liberal. E liberocrático. Liberal. Beleza. Liderança. Situacional. Situacional. Transacional. Transacional e transformacional. E transformacional. Transacional, não pense besteira. E transformacional. Fez isso? Vamos supor que você não lembrou de um tópico. Claro que você está prejudicado, óbvio, porque a sua nota, que seria, vamos supor, 3 pontos em cada um de 10, mais 1 da estrutura, você não vai tirar mais 3. Mas também você não vai ficar com 1, você vai ficar com 2,60, 2,80. Ótimo. O que você faz agora? Primeiro passo é ter ideias. Segundo passo, escrever os parágrafos. Porque quando o cara já te dá o tópico aí, ó, tipo de poder, tipo de líder, tipo de liderança, ele já fez com que você fizesse o quê? Ele já fez com que você tivesse a sua organização lá. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, poder. Segundo, líder. Terceiro, liderança. Você já tem os desenvolvimentos prontos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso que eu pensei aqui e transformar num parágrafo. Como é que eu faço isso? Vou pegar o parágrafo e pensar em 2 frases. A primeira eu apresento, só a segunda que eu explico. Então eu vou apresentar o seguinte. Na lata, são tipos de poder. Que matéria é essa aqui? Gestão Para de quem? pessoas. Para a gestão de pessoas. Aí você vai dizer quais são os tipos. Aí você põe 1, coercitivo, que é esse. 2, sem usar o 2, tá, gente? De recompensa. Tal, recompensa, explica. Aí o outro, explica. Explicou todos, esqueceu de um, não tem problema. Se você sabe que são 5, são 5, é? 6. São 5. São 5, você sabe que são 5, mas só lembrou de 4, você vai colocar os principais tipos. Beleza? Explicou? Lembra que ele falou que tem que ser para atividade policial? Você vai usar o último canalzinho que você tem aqui no seu parágrafo para falar o quê? Na atividade policial é verificada, ou são verificados, mais verificados, para você não citar todos, os poderes X, Y e Z. Poderia colocar Exemplo. assim, Diego, por exemplo, expliquei os 5 tipos de poder, aí colocar assim, alguns destes são mais Pode. relevantes na atividade policial. Como? Sim, X, Y. Tem que falar Sim. quais são. Beleza. Tá? Mesmo que você não lembre dos 3, põe 2. Ou então, um mais relevante é tal. Sim. Beleza? O mais usado, obviamente. Feioso, põe aqui pra nós que a gente tá conversando aqui. O áudio tá legal? Tá? Então tá. Fala só um pouquinho. Tá. Então, você pode colocar. Só que você pode colocar
E você sempre pensando no examinador. Você não vai falar assim, alguns desses. Aí o examinador vai pensar, tá, mas qual? Quais? Né? Então você tem que colocar. Alguns desses, como isso e isso, são mais utilizados na PM. Por exemplo, o coercitivo é natural que o PM lógico, tenha que utilizar. Principalmente por causa da hierarquia. Poderia colocar também assim, dentre estes explicados, o coercitivo se é o faz mais presente. Lógico. Beleza. Devido à natureza militar e tal. Beleza. Uhum. Tranquilo. Aí você vai pro segundo tópico. O segundo tópico é tipo de líderes. São 3, né, se eu não me engano. É autocrático, democrático e liberal. O que você vai fazer? Mesma coisa. Na gestão de pessoas, os tipos de líderes são 3. Aí você pode até falar autocrático, democrático e liberal. O autocrático funciona assim, o democrático funciona assado, o liberal funciona cozido. Na atividade policial, o que você está construindo na cabeça do examinador? Você fala o que é, explica e põe na atividade policial. O que é, explica, atividade policial. O que é, explica. Ou se você quiser... Gente, a forma de montar o texto é sua. Eu estou te dando uma sugestão. Só que você tem que ser o mais direto possível. Quer ser direto ao contrário? Faça isso. Na atividade policial, o tipo de líder mais visto é o autocrático. Porém, existem outros 2 tipos de líderes, o tal e o fulano. Explica, autocrático é assim, democrático é assado, liberal é assado. O que eu fiz? Eu inverti a minha escrita. Tá correto? Lógico. O jeito que você vai escrever não interessa. Interessa que o conteúdo, do jeito que a gente está falando, tem que estar lá. Em algum lugar você vai ter que falar da atividade policial, num parágrafo. Em algum lugar você vai explicar os 3. Em algum lugar você vai apresentar dizendo que há 3. Não tem jeito. Aí você vai para o outro, que é a liderança. Que também são 3. Situacional, transacional e transformacional. Mesma coisa. Por fim, já que você está terminando, na situação de liderança, na gestão de pessoas, existem 3 tipos. Essa é aquela. Ou existe o tipo X, aí explica. O tipo Y, explica. O tipo Z, explica. Na atividade policial, o tipo Z é o mais usado. O Z não, aqui na sociedade é o primeiro. Beleza? Então é assim que funciona. Fez os 3 tópicos, aí você vai criar suas soluções. Aí você fala, professor, como é que eu vou apresentar soluções se eu estou expondo uma teoria específica do fato? Beleza, é verdade. Como é que você expõe soluções? As soluções é o seguinte, você vai dizer que, você tem que voltar para a PM, que a pergunta é da atividade policial. Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, na atividade policial, o mais usado no poder é esse, você está resumindo, ó, o mais usado no poder é esse, o tipo de líder é tal e a liderança exercida é X. Porém, as outras também encontram, né, no mundo moderno, numa sociedade que cada vez exige mais, assim assado, o policial pode ser mais solícito, tendo a liderança X com a comunidade, em vez de ser com ele mesmo, exercendo um poder tal, abrindo mão do seu poder hierárquico para ter um poder mais respeitado, que deve ser esse último aí, né? E assim vai. Uma forma legal de fechar a redação, talvez seria assim, colocar o seguinte, na atividade policial, a liderança situacional se faz extremamente importante devido à flexibilidade que hoje é exigida dessa atividade frente às necessidades do cidadão. Com crase. Com crase. Acabou. Tua redação é nota 10, galera. Calma, então a gente vai entregar, vai escrever a introdução. Como é que a gente faz a introdução disso tudo? É só você juntar isso tudo. A gente falou poder, líder, liderança. Não é gestão de pessoas na atividade policial? Pronto, sua redação está pronta. Sua introdução. Como assim? Não entendi. Ué, faz isso aqui em uma frase. Olha assim, ó, a atividade policial também tem um tipo de gestão de pessoas focado. Ela pode estar variada em 3 pilares: liderança, poder e líder. Autoridade. Pronto. Parabéns, um abraço. A partir daí é só o quê? A explicação do que você já acabou de resumir. Sua redação está pronta, você vai fazer toda a prova de agora, depois você volta para passar limpo aqueles 15 minutos da menina aí, falou, ei, meu Deus, tem que fazer o rascunho. Não acredito nesses caras não, me procure. Redes sociais, @professor Diego, que a gente conversa sobre corrigir suas redações e etc. Galerinha, é o seguinte, 90% dos temas de redação são temas de administração. Pode pegar provas passadas de diversas áreas, 90% é administração. Então é importante conhecer a fundamentação teórica e praticar pra caramba, porque sem a prática você não vai conseguir desenvolver esse tipo de redação, de tema. Beleza, galera? Que é a inclusão social, é inclusão. Não deixa de ser. Eu e o Diego, a gente tem um curso juntos que desenvolvemos essas técnicas de redação com os temas de administração. Procure a gente nas nossas redes sociais para vocês terem mais informações. Em breve isso vai estar disponível também no Alub, também aqui no Instituto Mariano Borges. Mas procura a gente e a gente já quer fazer um sorteio para vocês. É o seguinte, vai ter uma foto no Instagram do Diego e no meu sobre essa live de hoje. A gente vai postar essa foto ainda no final da live. Vocês vão colocar ali o que acharam dessa aula
e alguma frase criativa. A melhor frase ganha uma bolsa 100% quando a gente lançar esse curso online. Você já tem 100% de bolsa garantida para a melhor frase. Beleza? Concorda? Concordo. Então pronto. Fechou, galera. Beleza. Abraço para vocês. Show, Sucesso. valeu. Ah, é o seguinte. Quinta-feira, aula dos Robins, hein? Aula dos Franklin e Bruno Melo. Vocês vão se divertir, porque os dois são uma graça. Eles... Beleza? Valeu, um abraço. É o seguinte. Clica no sino. Quer passar nesse concurso de verdade? Eu quero. Vem pra Lube. Vem pra agora. mim. Pronto, Turma Monstro. acabou. Tamo junto. Monstro, porque o Mariano é o coordenador. É, por isso que é porque Turma eu- Monstro. eu- É, eu- monstro é eu- ele, é verdade. Vai lá. Falou, galera. Tchau.